Oi, gente! Muito boa tarde para você, bom final de tarde, né? Boa segunda-feira, mais uma semana que começa. E quem já conhece Notícias do Bem há algum tempo sabe, agora é hora de deixar os problemas de lado, esquecer tudo aquilo que não deu certo ao longo do dia, porque é um momento de positividade. Notícias gostosas de assistir vêm por aí, ainda mais com o prazer da tua companhia do outro lado da tela. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. A Torre da Concatedral é um dos principais cartões postais de Francisco Beltrão. Muitos visitantes passam por lá todos os dias. Mas o que muita gente não sabe é de uma curiosidade que envolve este monumento. Você sabia que aqui em Francisco Beltrão nós temos o relógio mais alto de todo o Brasil? A Torre da Catedral Nossa Senhora da Glória é, quem sabe, o principal ponto turístico de Francisco Beltrão. Cartão postal da cidade, o local recebe milhares de visitantes por mês. Em 2022, o levantamento da prefeitura do município apontou que mais de 30 mil pessoas de 26 estados do Brasil e 20 países visitaram o local. Mas um detalhe que gera orgulho e que ainda é bastante desconhecido dos beltronenses é que o relógio da Concatedral é o mais alto do Brasil e um dos mais altos do mundo. Detalhe que passa despercebido pelos turistas. Confesso que não sabia, não. Não sabia, não fazia a mínima ideia. Não tinha a mínima ideia. A torre começou a ser construída em 1999 e levou 11 anos, até 2010, para ser inaugurada. O relógio foi instalado depois, em 2016. Ele está a 100 metros de altura, no extremo da torre. O equipamento mede 4,5 metros de altura. O ponteiro maior pesa 30 quilos e mede 2 metros. Para fixar o relógio, foram necessários 48 blocos, 8 ponteiros, 580 parafusos e 380 metros de fio. Sim, é o relógio que fica no ponto mais alto do Brasil. Tem outras torres com outros relógios, mas que o relógio fica colocado mais abaixo, né? Então, Francisco Beltrão tem o relógio mais alto do Brasil. A gente costuma dizer que a torre faz sombra aí nas cidades vizinhas. A torre tem 2 mirantes. Eu estou no primeiro deles, que está aproximadamente 75 metros acima do chão. A entrevista com a secretária Bibiana, que você acabou de acompanhar, foi gravada no segundo piso, um espaço mais aberto. Esse espaço foi inaugurado em 2008 e o relógio em 2016. Quem chega na torre para apreciar a vista do local se surpreende ao saber do recorde que o relógio detém. Bem bacana, bem legal mesmo, surpreendente a vista aqui de cima. Estou surpreso, surpreso com a altura da torre. Pode subir lá em cima para ver? Interessante, não sabia não. Bacana. Gostei de saber. Muito bonito, vários lugares para ver aqui de cima. O relógio mais alto do Brasil pode ser visto de vários pontos de Francisco Beltrão. E a cada hora, das 8 da manhã às 10 da noite, é possível escutar o badalar dos sinos. Para quem deseja conhecer os mirantes da torre, o atendimento ocorre das 2 horas da tarde às 7 da noite de terça a sexta, aos sábados pelas manhãs, das 9 horas às 11h45 e nas tardes de sábado e domingo, das 4 da tarde até as 9 horas da noite. A gente já está se encaminhando para o finalzinho da alta temporada de verão, que é a época que a maior parte dos turistas desce para o litoral. Só que ainda tem muita gente que está aproveitando esse calor para aproveitar as praias, ainda mais com a qualidade da água,
que nós temos no mar que acaba chegando no Paraná. Pelo menos é o que apontam as coletas realizadas no laboratório de balneabilidade. São 3, no IAT, né, no Paraná, a gente tem 3 laboratórios de microbiologia que fazem essa pesquisa, né? Vai ter aqui o de Curitiba, que pega os rios e mares, né, do litoral. Tem um laboratório em Londrina, que também faz o 1º de maio, né, tem um ponto de coleta lá. E Toledo vai fazer ali os 16 pontos, né, das praias ali de água doce, né, da represa de Itaipu. Cada um desses laboratórios ele vai ter aí suas equipes de coleta específicas, tá? Aqui de Curitiba, normalmente o pessoal sai na segunda-feira de manhã, coleta e já traz pra gente aqui no laboratório e durante a tarde a gente já faz essas análises, tá? São um pouco mais de 50 pontos, né, de coleta, sendo que 10 desses pontos eles são pontos considerados permanentemente impróprios, né, que já são saídas de rios, canais e galerias pluviais, que já se conhece que eles têm aí um histórico, né, que já são rios, né, já são locais bem comprometidos que atualmente a gente eles já saem no boletim como impróprios, né. Os outros pontos, né, eles chegam aqui no laboratório e a gente vai fazer aí a pesquisa da bactéria Escherichia coli, tá? Que é uma bactéria que ela está no trato digestivo de animais de sangue quente, então de humanos, de outros animais, e ela é um indicativo de contaminação fecal recente. Tá? Então, assim, o problema não seria ter essa bactéria especificamente, tá? Mas ela é um indicador que ali tem esgoto, tá? Nessa água, então ela não seria interessante, né, para ser utilizada para recreação pelos banhistas. Por quê? Porque indicativo de esgoto, então ela vai significar o quê? Que nessas águas pode ter aí diversos vírus, diversas bactérias, diversos outros patógenos, né, que são prejudiciais à saúde. Entre as principais doenças que a gente pode ter aí vai ser o quê? Diarreia, doenças respiratórias, doenças de pele e até doenças mais graves, como febre tifoide, cólera, né, dentre outras doenças aí que pode atrapalhar bastante a saúde aí do banhista, né? Principalmente quando a gente está falando aí de pessoas idosas ou de crianças que normalmente têm imunidade um pouco mais sensível, né? Essas amostras então chegam aqui no laboratório, a gente faz, né, uma limpeza dessas amostras e a gente vai fazer todo esse processo, né? Que então a gente vai diluir essas amostras, tá? Que são água salina, a gente vai diluir, né, certa quantidade delas aí em água estéril. A gente vai colocar ali, né, o meio de cultura para a gente ter, para a gente conseguir, né, que desenvolva essas bactérias Escherichia coli. Vai ser incubado durante cerca de 18 horas, tá, nessa estufa a 35 graus e depois a gente vai realizar a leitura. Essa leitura a gente vai ter uma primeira leitura, então, pesquisando esse agrupamento de coliformes totais, tá? E dentre os coliformes totais a gente vai ver quantos são Escherichia coli. Então a gente vai fazer uma quantificação, né, de quantas dessas bactérias existem em cada ponto numa amostra de 100 ml. Tá? A gente segue aí a CONAMA 274, que é uma resolução que fala sobre a vulnerabilidade, e os pontos próprios e impróprios a gente vai ver como. A gente sempre vai ver... Você sempre vai analisar as últimas 5 coletas, tá? Isso é o que a 274 fala. Das últimas 5 coletas, se 4 forem, né, tiverem abaixo de 800 Escherichia coli a cada 100 ml, que é isso que, né, diz ali na 274, o ponto é considerado próprio. Se tiver acima desse limite, ele é considerado impróprio. E se o último ponto tiver apresentar acima de 2.000 Escherichia coli em 100 ml, ele já é automaticamente impróprio. Tá? Então a gente sempre vai levar em consideração aí as últimas 5 coletas, as últimas 5 semanas, né, para ver se esse ponto está próprio ou impróprio. Então a vulnerabilidade, na verdade, ela é um indicativo de como está nessa situação. Então, por exemplo, pontos assim, em que de repente as coletas elas são, né, realizadas toda segunda-feira e o boletim ele sai na sexta-feira. Então, assim, para a gente ter um indicativo de como anda a situação daquele ponto. Se por um acaso, às vezes durante essa semana, né, ocorrer alguma coisa pontual, às vezes não consegue detectar. Tá? Então, assim, por isso que às vezes, né, já perguntaram assim, né, por que, por exemplo, um ponto que está impróprio, às vezes, né, dá alguns probleminhas ali, mas é porque a gente, né, faz uma estimativa de como ele está. Tá? A gente sempre vai fazer o que prega a 274 ali. Tá? O monitoramento, ele sempre começa, né, a divulgação, né, desse monitoramento da vulnerabilidade, o primeiro boletim ele vai ser na semana do Natal e o último na semana do Carnaval. Tá? Então, sempre durante a Operação Verão, quando no litoral, né, tem mais banhistas utilizando as praias, né, e tem mais
gente mesmo ali utilizando esses locais. Na verdade, assim, Curitiba vai pegar todo o litoral, que vão ser todos os mares do litoral, mais os rios ali Antonina e Morretes. Em Londrina, que ele vai pegar 1º de maio, e Toledo, que tem um outro laboratório lá, que ele vai fazer todos os 16 pontos dos rios ali da reserva de Itaipu, do reservatório de Itaipu, desculpa. Aí a divulgação dos boletins também sempre são feitas às sextas-feiras no site do IAT, né? E você pode ver através do site ou do aplicativo Paraná Balneabilidade. E no litoral eles são sempre demonstrados assim com bandeiras vermelhas, os pontos impróprios, bandeiras azuis, os pontos próprios. É muito importante esse monitoramento pela saúde mesmo dos banhistas, tá? Frequentar esses pontos impróprios pode ser muito prejudicial para a saúde pela possibilidade, né, de haver aí doenças, né, que a população pode pegar e pode realmente, né, estragar aí todo o verão do banhista, né? A gente está falando aí sobre diarreia, sobre dermatites, sobre problemas nos olhos, problemas respiratórios, que são muito comuns agora e pode ser realmente desencadeado aí pela utilização desses pontos impróprios. E mais uma vez eu reservo os minutos finais do Notícias do Bem para trazer um momento de reflexão com a nossa mensagem de encerramento. Um adulto precisa, pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono e 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então, quando você está acordado, você induz o sono. Você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial. E cerca de mais ou menos 20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de 1 hora, 1 hora e 20, você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça. Tem que mexer para acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora, o ideal 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo, se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa e tira a luz natural dela, o Matthew Walker faz muito isso. Tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo. Novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Ficou só no superficial. Então um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos. Sono profundo, 1 hora e 20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir. Volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você tivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM, e aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM antes. Mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico, treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não tá passando pelos sonos e corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente. Se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono.
Acontece comigo, eu durmo 10h30, 11 horas, 6, 6h30 eu acordo, sem despertador. A gente faz o quê? Dorme 2 da manhã e acorda 11. Cara, você tá destruindo o seu ciclo circadiano. Pensa que você viveu 150, 170 mil anos, a sua espécie viveu fazendo outro jeito. Aí você vai lá e faz o oposto. Quando a gente fala de assuntos positivos, parece que o tempo passa até mais rápido. Tanto é que já está na hora de encerrar o Notícias do Bem de hoje. Mas calma, eu vou deixar nas redes sociais e também no portal programanoticiasdobem.com.br outros assuntos para você assistir. E prometo que amanhã eu volto 15 para 7 da noite com outro programa cheio de informações leves para você encerrar o seu dia. Agradeço a tua companhia e mais uma vez te espero amanhã 15 para 7 da noite aqui na TV Beltrão. Uma boa tarde para você, boa noite, bom resto de semana também. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo o que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.